Nós estamos no município de Pontes e Lacerda. O que leva um professor de matemática concursado a largar tudo, voltar para o campo para cuidar da propriedade da família? Você vai saber agora no Senar em Campo. A Letícia Carvalho é a técnica de campo aqui na Fazenda Boa Esperança do Marcos Oney. Quando eu vim para cá, há 5 anos atrás, era só o pai que mexia com leite, né? Então a gente tinha aí um pasto só para as vacas em lactação. Quer dizer, ela comia na pastagem toda. A propriedade do seu Marcos Oney, quando nós chegamos aqui, ela estava com uma baixa produção, né? Essa baixa produção veio devido à pouca quantidade de massa forrageira que tinha disponível para os animais. Isso devido à propriedade estar localizada próxima à serra aqui, nessa propriedade onde que a serra pegou fogo e veio para o pasto. Acabou com o pasto nesse pasto aqui de 27 hectares, né? Então o produtor se viu numa situação complicada devido à falta de alimento para o gado. E isso refletiu na produtividade dele e na produção de leite desse rebanho. Quando chegamos, ele estava produzindo 65 litros dia, com uma média de 2,3 litros por vaca. Uma quantidade de vaca bem inferior que ele está hoje, já aumentou 65% a quantidade de vaca em lactação no curral, porque como faltava muito alimento, a maioria das vacas ele teve que soltar junto com os bezerros, porque as vacas não tinham alimento, então ela não conseguia nem produzir para o bezerro, quanto mais para o produtor. Essa falta de forrageira causou algum tipo de problema aqui na fazenda? Sim, veio com a degradação dessa pastagem, né, que a gente pode observar que morreu muito a forrageira implantada, no caso era a braquiária, brisanta, cultivar marandu. E nisso veio várias plantas invasoras, diminuindo a massa forrageira desse local. E quando a assistência técnica e gerencial do Senar iniciou o trabalho aqui, como é que foi essa relação sua com seu pai? Porque seu pai ainda não tinha determinadas técnicas que você já começou a introduzir. Como é que foi para ele aceitar ou lidar com essa alteração? Bom, na verdade a gente encontra um pouco de resistência, né? É que ele não foi criado, né, dentro dessa tecnologia que tem hoje. Mas assim, a gente tem uma boa relação e aí ele deixa mais para a gente tomar a frente dos negócios, né? Então acaba a gente fazendo aquilo que a gente quer fazer. Qual era a média de leite que você tinha na época? A gente estava com a média de 65 litros dia e com acompanhamento técnico e algumas divisões de pasto que a gente fez, foi para 275 litros dia. E ele hoje já está feliz, já está se sentindo realizado com uma produção com mais qualidade e mais quantidade? Eu acredito que sim, né? Então ele conseguiu ver a diferença, né, entre o que tinha antes e o que tem agora. Tinha alguns pastos, né, bem grandes e tinham sub e subpastejo na mesma área. Então nós recomendamos que ele estivesse dividindo para que os animais consumissem aquela forrageira por igual. O capim cria um pouco mais de resistência, né? Ele, por não estar sendo pisoteado todos os dias, porque ele recebe, na rotatividade ele fica alguns dias de folga, sem gado em cima, então com isso ele vai crescer mais, né? Vai enraizar mais, com isso dá mais nutrição. Qual que era a taxa de lotação por hectare antes do Senar chegar na propriedade? Quando nós chegamos na propriedade, era uma unidade animal por hectare. Hoje nós encontramos com 2 unidades animais por hectare e a nossa meta é chegar até 4 unidades animal.
para isso a gente já está fazendo outros manejos para estar podendo. Qual tem sido a orientação que o Senar e a técnica do Senar têm te dado sobre solo na propriedade? Bom, primeira coisa é fazer uma análise desse solo para ver qual a deficiência, né, que tem, para fazer a correlação com adubos. Nessa área nós fizemos, junto com o produtor, coleta do solo. Esse solo foi levado para análise laboratorial, onde nessa análise foi tido a interpretação dos dados, que para correção de acidez do solo não teve necessidade. Então é mais a manutenção, a adubação de manutenção mesmo. Isso daí, a gente fazendo na pastagem, vai ter uma maior produtividade por área. E essa reforma você pretende passar para toda a propriedade? Sim, conforme a necessidade de cada piquete, a gente vai analisar a quantidade de forrageira, quantidade de plantas invasoras, a degradação da pastagem, e aí a gente vai fazendo gradativamente, né? A gente não pode fazer tudo de uma vez, até mesmo porque o capital financeiro do produtor não suporta reformar ela como um todo de uma vez, então a gente está fazendo gradativamente. O Marcos Oney, ele era professor de matemática, portanto ele sabe lidar com os números. Era assim quando você começou a introduzir a parte gerencial da propriedade? Quando iniciamos o trabalho aqui nessa propriedade, ele já havia alguns dados, né, gerencial que ele gastava, mas ele não sabia analisar aqueles dados. Então nosso trabalho foi esse, mostrar para ele os dados que ele já tinha um pouco e o que isso representava. Veio a contribuir com aquilo que a gente já tinha um pouco de conhecimento, né, que são os números, a planejar melhor, né, o que a gente vai fazer, o que a gente não tinha, isso é a verdade. A gente imaginava de fazer uma coisa, não pensava se ia dar conta de pagar ou não, né, então isso veio contribuir, porque faz com que a gente planeje antes de fazer, antes de realizar. Então você planejando, fica mais fácil, né? Tanto para você cumprir suas contas, como você fazer algo que leva um certo tempo. Planejamento e determinação, então, seriam as palavras que você elege como carro-chefe aqui na sua propriedade? É o que a gente tenta fazer, né? Que você tendo um planejamento, você consegue administrar melhor o que você ganha, né? A partir do momento que você planejou, você sabe de onde vai tirar, do que vai tirar, né? Então facilita para a gente. O Senar em Campo na Fazenda Boa Esperança vai ficando por aqui, mas antes de cair na estrada a gente vai fazer uma moda de viola daquelas bem bonitas. Cheguei na beira do porto, aonde a onda se espalha. As garças dão meia volta e sentam na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai, ai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedida parentai, ai, ai, ai. Eu entrei no Mato Grosso e fui em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. Ai, ai, ai. Era a tua saudade corta como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma e a outra fai, ai, ai, ai. Os olhos se enchem d'água.
tinta é que a vista se atrapalha, ai, ai,